Olá, irmãos, tudo bem? Eu queria comentar hoje com vocês sobre os corpos que o espírito tem, né? Ou que ele pode vir a ter de acordo com a sua evolução espiritual, de acordo com a sua grandeza. Um espírito, para se manifestar em terceira dimensão, ele precisa ter vários corpos para ele poder se manter. Porque o espírito, quando é criado por Deus, ele é a luz, né? O espírito criado por Deus, Deus é a luz. Deus não é um homem, né? Quando fala a Bíblia que Deus criou o homem à sua semelhança, Deus criou a semelhança espiritual, semelhança de luz. Quando os espíritos estão em corpo mental superior, eles estão em luz. Quando o espírito, que a gente faz, já falei em outros vídeos, quando o espírito está em ovoide, ele está só no corpo de luz dele, recoberto por esse cascão, que se for um ovoide, que você olhando de longe parece uma carne, né? Como se fosse uma gelatina. Mas ele volta à condição, dentro dele volta à condição de criação original por Deus, que é uma luz, né? Jesus hoje, ele não tem corpo físico, né? Jesus, ele é uma energia, é uma luz, é uma energia tão grande como o nosso Sol, energia de luz de Jesus, da grandeza que ele está na 23ª grandeza. Jesus está em corpo átmico de evolução. 23ª grandeza, existe 65ª, 70ª e vai embora as grandezas. Nem a gente sabe quantas grandezas tem, porque não é passado, né? Tudo para nós, todo o conhecimento, né? Pelo mundo espiritual. Eu vou passar para os irmãos o que a gente sabe, o que eu conheço dessa parte que fala sobre os corpos espirituais, né, irmão? Dessa evolução. Mas quando a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua semelhança e o homem deturpou essa imagem, achou que Deus tinha corpo, 2 braços, 2 pernas, aí ele se equivocou, porque Deus também criou os irmãos de Capela, que são reptilianos, a sua imagem e sua semelhança. Deus criou outros irmãos que existem, né? Existe bibliografia sobre isso, que são de forma animal, forma de leão, forma de passarinho, irmãos em outros orbes, em outros planetas, né? Então, todos eles foram criados segundo a semelhança com Deus. Mas a semelhança com Deus é a energia, o espírito. Tá bom, irmãos? Não é o corpo. Quando Deus fala que criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, por quê? Porque o homem, ele pode ser um criador. Quando ele está na terceira dimensão, ele já aprende a ser criador, porque ele casa, tem filhos, então ele é um co-criador. Porque ele já começa a aprender a ter filhos ali, começa a ter inteligência e saber o que é um filho e cuidar de um filho. Porque Deus cria vários espíritos, né? E a gente, nós homens encarnados também somos co-criadores, numa menor proporção, mas somos co-criadores também. Claro que a força toda dada pelo mundo espiritual, né, que já foram criados os corpos, tal, mas a gente também é um co-criador nesse sentido. Então a gente também cria espíritos, né? Ou corpos, na verdade, porque o espírito de Deus já criou. Existe uma tese de algumas igrejas que acreditam que o espírito se forma da barriga da mãe. Não, mas Deus já criou esse espírito lá atrás. Eu já falei sobre a evolução do espírito, então não vou falar nesse vídeo também a evolução do espírito. Eu vou falar sobre os corpos que o espírito tem. Então, um corpo para se manifestar, um espírito para se manifestar em terceira dimensão, em corpo de carne, né? Corpo físico,
que a gente chama, né, onde é que é o corpo que vai ter os karmas, né? Que tudo que você faz na terceira dimensão encarnado, em corpo físico, você vai ter aqueles karmas que você vai voltar na reencarnação, em reencarnações futuras para pagar. Ou pagar por intermédio de uma doença que você tem, ou um acidente que vai causar alguma coisa, vai perder algum membro, alguma coisa, mas de alguma certa forma, ou um processo judicial, alguma coisa, você vai de risco que você vai pagar. Claro que Deus é misericordioso, você não vai pagar tudo que você deve. Se você começar a fazer as coisas boas, não vai pagar tudo que você deve. Se você começar a vibrar numa frequência mais alta, Deus tira muito daquilo que você deveria pagar, do que a gente já fez. Mas uma parte do karma, né? Uma parte do karma, o karma ele é sempre cobrado na terceira dimensão, no corpo físico, no corpo de carne. Só que para esse corpo físico de carne poder existir, irmãos, precisa ter outros corpos, né? A gente fala aí de 7 corpos, mas eu já consegui listar 10 corpos, né? Que existe, pelo menos 9, né? Eu vou falar desses 9 corpos para os irmãos e vou tentar explicar eles, tá bom? Então, para você ter um corpo físico, você precisa ter um perispírito. Se os irmãos forem estudar os livros dos médios, outros livros, né? Você vai ver lá que os irmãos falam no corpo perispírito, o perispírito, né? O perispírito, né, que é um corpo etérico, né, de formação etérica. Ele não é uma formação de carne. É uma formação etérica, é uma formação do lado de lá, da quarta dimensão, de energia criada por Deus, né? Então essa energia criada por Deus que forma esse corpo etérico, tá? Que são as formações, inclusive, do que tem na quarta dimensão. Provavelmente na quinta dimensão, na sexta dimensão, mas eu não sei, não posso falar. Posso falar da quarta dimensão, que é mais ou menos o que eu estudei para falar para os irmãos, tá bom? Então é o corpo etérico, né? Nesse corpo etérico, irmãos, é onde, é onde é que tem a nossa energia, né? A nossa energia e onde é que filtra essas energias, essas energias que vêm para nós, né? E aonde tem os chakras, tá? E os chakras do nosso corpo, eles se manifestam através do nosso perispírito. Tem o chakra coronal, chakra frontal. Nós temos 7 chakras, né? A princípio, depois tem mais um monte. São vários chakras que a gente tem, onde é que passa essa energia que sustenta esse corpo de carne, né? Que é o segundo corpo. O terceiro corpo que nós temos é o corpo astral, ou chamado de duplo etérico também, irmãos. É nesse corpo que se esconde as nossas emoções e os nossos desejos, ok? Então cada corpo tem uma coisa. Tem até quando se escuta na casa da plataforma de oração, né? Que os trevosos eles vão lá e colocam lá um vibrião, né? Um ovoide trabalhado por eles, judiado por eles, né, irmão? Coloca lá no nosso corpo astral, prende ele no nosso perispírito, né? Então, por quê? Porque no corpo astral onde é que tem as nossas emoções e os nossos desejos. E ele sabe das nossas emoções e nossos desejos, o que é mais ou menos parecido com o que a gente vibra, com o que a gente faz, e vibrar é o que a gente faz. Então eles colocam lá os vibriões e os ovoides nesse corpo astral. Aí nós temos o corpo mental inferior, irmãos. O corpo mental inferior, aonde tem o registro de nossas vidas passadas. É onde os irmãos Exus, onde os pretos velhos, né, as mães velhas, as pombagiras, os irmãos espirituais, outros irmãos da luz, porque estão todos irmãos da luz que nos ajudam, né, irmãos? É onde eles vão ter acesso às nossas vidas passadas, o que nós fomos, né, o que nós fizemos, e as nossas emoções e os nossos desejos vão encontrar o nosso corpo astral. Então eles conseguem entrar e conseguem vasculhar. Um Exu consegue saber se você está falando a verdade, se você está falando mentira, só pela frequência da sua voz, a intensidade da sua voz, pelo que você pensa. Então não tem como esconder nada do mundo espiritual, irmão. Você não vai conseguir esconder nada do mundo espiritual também. Depois do corpo mental inferior, nós temos o corpo mental superior,
onde estão os registros das nossas grandezas espirituais, as leis de Deus, né? Onde é que estão encravados lá na tábua dos nossos corações espirituais, né? Vamos chamar de corações espirituais, porque nessa fase de corpo mental nós já somos energia, né? Nós já somos só energia, não tem mais braço, não tem perna. Até a parte do perispírito, né? O perispírito é uma cópia do corpo físico, né? O duplo etérico também está junto perto do perispírito, eles fazem parte, estão juntos os dois. Mas o mental inferior também ele está junto nisso, irmãos, né? Eles são divididos em três, mas estão todos juntos ali. Aí o corpo mental superior ele já está fora disso, ele já faz parte do teu ser angélico, do teu ser espiritual, que ainda você não chegou nessa parte, ainda você não atingiu, porque nós estamos em terceira dimensão, a gente não subiu ainda para ser um anjo, arcanjo, ainda não estamos na parte angélica, né? Depois disso nós temos o corpo búdico, depois o corpo átmico, que é o corpo que Jesus está, o corpo angélico, um corpo crítico, né? Depois o corpo dévico, ou dos devas, né? Que criam planetas, mas no sentido assim, de animais, florestas, essas coisas, e tem os logos que criam do corpo dos logos que criam daí as pessoas, né? Os ajudam, são co-criadores de espíritos, né? Também. Mas os devas também são co-criadores de espíritos. E daí depois disso, irmãos, eu não vejo mais nada, mas eu coloquei como décimo Deus daí, né? Aí é Deus. Então Jesus está no corpo átmico, depois só tem do corpo o Deva, o Dévico e o Logos daí para subir. O que a gente sabe, mas com certeza tem mais, porque tem. Segundo o que eu escutei na casa da plataforma de oração, e está escrito no livro dos médiuns, o mundo espiritual só revelou 10% do mundo espiritual, do que acontece no mundo espiritual, das leis espirituais, do que acontece, né? Lá na quarta, quinta, sexta dimensão, só 10%, irmãos. Então a gente não sabe nada do que acontece de verdade. Mas então, recapitulando para os irmãos entender, né? De outra forma, então hoje nós estamos na terceira dimensão. Nós somos os anjos decaídos, estamos em terceira dimensão. Quando nós evoluirmos mais, irmãos, lá para quinta dimensão, a gente, quinta ou sexta dimensão, vamos dizer que na quinta dimensão não precise mais ter o corpo físico, né? Vamos dizer, quinta, sexta dimensão, sétima dimensão, você não, vamos dizer, não estou dizendo que é, mas vamos dizer, você não precisa mais do corpo físico. Então, se você não precisa mais do corpo físico, você não precisa mais de perispírito. Se você não precisa mais de perispírito, você vai evoluindo, você não precisa mais do corpo astral e nem do corpo mental inferior. Você vai evoluindo e vai ter o corpo mental superior. Do corpo mental superior para cima, irmãos, você não tem mais paixões, você não tem mais pecados, você não precisa reencarnar mais. Você já está em corpo angélico, você já está se aproximando bem de Deus, você é um ser bastante evoluído. Você já vai estar lá em corpo mental superior, depois búdico, átmico, né? Que nem Jesus está na 23ª, né? Grandeza, está em corpo átmico já. Então são os corpos, só para vocês irmãos ver, para existir nós, né? Para existir nós nesse, quando Deus cria o Espírito, né? Para o Espírito se manifestar, para o Espírito conseguir se manifestar em dimensões mais baixas, na quarta dimensão, vamos dizer assim, na quinta dimensão, na quarta dimensão, tenho certeza da quarta dimensão, tenho certeza da terceira dimensão, mas quando o Espírito para se manifestar nessas dimensões mais baixas, irmãos, na segunda e na segunda, na primeira dimensão, ele precisa ter esses corpos aqui, irmãos, que é o mental superior, mental inferior, corpo astral, o perispírito, que é o corpo etérico, e o corpo físico. Então tem que ter no mínimo 7 corpos para você conseguir se manifestar em terceira dimensão nesse corpo físico. Então, fora o corpo físico, você tem que ter 6 corpos. Se você não tivesse 6 corpos, irmãos, você não consegue se manifestar. Você não consegue se manifestar, principalmente os 5 corpos abaixo, né? O mental superior, mental inferior, o corpo astral, o perispírito e o corpo físico. Então vocês vejam como é complexo, né, a vida.
Daí a pessoa muitas vezes não dá valor, tenta tirar a sua vida, diz que, não acredita em Deus, não acredita em nada, né? Joga a sua vida fora nos vícios, nas drogas, né? E olha quanta coisa que precisa, quanta engenharia, né? Quanta engenharia espiritual, quanta engenharia etérica que precisa para formar, para que a gente possa existir em corpo físico, irmãos. Quanta coisa você precisa formar. Daí os irmãos podem perguntar, podem pensar assim, pois é, mas daí em corpo mental inferior, quando está o registro de nossas vidas passadas, quando passa para mental superior, esses registros são perdidos, esses registros são esquecidos, irmão. Eles são congelados em você. Pode ser, você pode tentar lembrar? Pode, mas você não vai querer lembrar de suas vidas passadas, irmão, das coisas ruins que você fez. Você vai ter um corpo mental superior. Só as leis de Deus, as grandezas de Deus, as coisas boas de Deus que vão se apresentar para você. Então você não vai querer mais voltar para. Ah, eu quero saber o que o meu corpo astral, qual que eram meus desejos, qual que eram as minhas emoções, né? Você não vai querer fazer isso, mas você já vai estar bem evoluído em grandeza, né? Você já vai estar em mental superior, vai estar evoluindo para o corpo búdico, depois o corpo átmico, né, irmãos? E vai embora, você vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo até chegar bem mais próximo de Deus. Esses são os corpos que você precisa ter para você evoluir. Tanto da terceira dimensão subir, como para você descer como espírito, tem que ter esses corpos para você descer para a terceira dimensão, para a segunda dimensão e para a primeira dimensão. Primeira dimensão seria o corpo mineral, segunda dimensão seria o corpo vegetal, terceira dimensão corpo animal e já o corpo que nós estamos, né, tanto dos animais quanto dos humanos, corpo de carne, tá bom? Eu acho que os irmãos entenderam. Se os irmãos não entenderam, procura na internet, tem bastante coisa sobre isso, né? Mas tem a Arca Ramatiz fala muito sobre disso, tem o pessoal da Casa Plataforma da Oração também fala muito disso, os espíritos, né, que estão lá falando através do Pedro, através da Sônia, através de outros médiuns lá, né? Eles se manifestam e falam bastante sobre isso, tá bom, irmãos? Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz de Deus.